Bem, pessoal, uma mudança importante que é o retorno das máscaras no transporte público de São Paulo, né? A gente ficou aí na faixa de uns 2, 3 meses sem a obrigatoriedade do uso de máscara. Então, antes era cobrado mesmo no metrô, do ônibus. A gente ficou muito tempo assim, né, durante a pandemia. Então, você entrava, era obrigatório você estar usando de máscara, né? E aí foram caindo o número de casos, né? A gente ficou com o problema mais resolvido, a internação caiu e foi optado por retirar a máscara. E eu fiz muito vídeo aqui falando que, na minha opinião, também está correto. Os indicadores eram bem reduzindo bastante, né? E era o cenário global. A gente está vivendo, né? E também tinha uma perspectiva disso, né? Uma nova onda de casos. Não tão grave quanto era antes, mas está acontecendo. Muita gente infectada, né? Todo mundo conhece, famosos, tudo isso está acontecendo, é um fato, né? Mesmo com as pessoas vacinadas. Obviamente, quem não está vacinado com as 2 doses de reforço, né? Essas pessoas elas estão sob risco maior, inclusive de internação, de morte, de tudo isso, né? Mas um cenário que a gente está vendo, aumento de número de casos, né? Pegando pessoas mesmo vacinadas, o Brasil está atrasado quanto a utilizar a dose de reforço com as vacinas já modificadas que pegam muito bem a Ômicron. Foi determinado, né, aqui em São Paulo, de retorno às máscaras, né, que é uma coisa bem interessante, uma medida super acertada. Né? Em alguns lugares a gente viu isso, né, do mundo. Subiu o caso, você tomou atitude para reduzir essa contaminação, tudo isso. E no Brasil não tem sido diferente, né? Então, a partir de agora, a gente volta a ser obrigatório. Já tinha voltado lá atrás a questão de avião, eu falei com vocês, fiz um vídeo antigo, de algumas semanas, falando que várias escolas aqui privadas de São Paulo, não é porque eles têm os indicadores daquele grupo, né? Também já tinham voltado para as crianças usarem máscara. Algumas universidades aqui também no Brasil, né, e São Paulo também já tinham voltado o uso de máscara, né? E no Brasil também, né, Belo Horizonte, outras capitais fizeram até antes daqui o retorno de uso das máscaras no transporte público, tá bom? Se tiver alguma outra mudança, se voltar para o ambiente fechado, eu falo para vocês, né? A tendência, se a gente começar a ver alta, é que essas medidas, pelo menos de uso de máscaras, retornem. As outras é muito difícil elas retornarem. Até porque a maioria dos países não retornaram medidas mais duras e os que retornaram tiveram polêmicas muito grandes, como a China, que está vivendo a nova onda apesar das medidas mais rígidas, tá bom? Espero